A gente costuma pensar na literatura como uma forma de entretenimento, uma história, um romance, um conto, algo que a gente lê antes de dormir só para relaxar. Mas e se eu te dissesse que muitas vezes a literatura revela coisas profundas sobre como a sociedade organiza o mundo, e especialmente a vida de nós mulheres? Hoje a gente vai falar sobre literatura e a sua intersecção com a psicologia, sobre como espaços que aparecem nas histórias, a casa, a rua, a cidade, dizem muito sobre quem pode existir em cada lugar. Para isso eu convidei a Ana Beatriz, que é uma psicóloga recém-formada, que pesquisou justamente como a literatura escrita por mulheres revela as relações de gênero e a construção da subjetividade feminina. Ana B, muito obrigada por topar gravar esse episódio comigo. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque a sua pesquisa é, cara, muito legal. Então, assim, muito obrigada. E a gente vai falar um pouco mais sobre ela hoje, tá certo? Eu que agradeço o convite, Grazi, muito obrigada mesmo. Perfeito. Bom, vamos lá. Você fez psicologia, certo? Uhum. E você fez uma pesquisa que estava mais interseccionalizada com letras, né? Sim. Mas da onde surgiu o seu interesse para pesquisar, para estudar literatura dentro da psicologia? Então, eu sempre gostei de muita coisa na época da escola. Uhum. Inclusive, eu cogitei fazer letras fortemente, assim. Foi até meio difícil eu escolher a psicologia no final do terceiro. Então, eu sempre tive esse interesse nessa área, mesmo seguindo a psicologia. Então, assim, acho que foi por acaso que eu conheci o projeto. É um projeto que estuda contos de autoria feminina brasileiras. Uhum. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer essa pesquisa, eu não tinha como não unir com o meu curso, né, psicologia. Sim. Tá, perfeito. Me conta um pouco mais sobre, então, o seu estudo. Ele é baseado em quê? Qual que é o tema central dele para quem tá ouvindo a gente? Então, eu analisei na pesquisa como o espaço da casa, ele impacta na formação da subjetividade das mulheres. Eu não preciso nem dizer que eu não tive que ir muito longe para achar esse tema, né? Assim, olhando muito a história da minha avó, da minha mãe, até mesmo a minha, né? De mulheres próximas, assim, sempre tive muito isso em mente. A minha mãe, ela, né, formada e tudo mais, mas por muito tempo ela ficou dentro de casa, assim, a gente se mudou bastante de cidade por causa do trabalho do meu pai. Então eu via como isso impactava ali, sabe, nos sentimentos dela, na própria subjetividade dela, assim. Exato, e até na dinâmica de mercado de trabalho, com certeza, né? Porque quando a mulher, ela precisa se deslocar, obviamente, ela perde ali toda a construção de carreira que ela tá fazendo num lugar específico, isso impacta no crescimento profissional, e também, obviamente, eu acho que principalmente para uma geração das nossas mães em diante, dentro da nossa satisfação pessoal, né? Porque acho que isso não era algo tanto para as nossas avós, mas da geração das nossas mães em diante, o locus de trabalho, ele é essencial pra gente enquanto uma ferramenta de satisfação pessoal, né? Então, a mulher hoje em dia, ela não só se satisfaz com ter uma família, ela também quer ter uma profissão, ela quer ter uma carreira, ela quer ganhar o próprio dinheiro, enfim, né? Em modo geral, não tô falando só todas as mulheres, né? Mas, e daí, qual foi o conto que você escolheu pra comparar? É um conto que chama I Love My Husband, da Nelly da Pinhon, e ele foi publicado na década de 80, assim. A edição que eu peguei era de 89, se eu não me engano. E qual que é a temática, de modo geral, dentro do conto? O conto, ele é narrado em primeira pessoa, e a narradora personagem, ela conta ali o cotidiano dela, e... assim, ela conta o que ela faz dentro de casa, né? Ela tá sempre ali todos os dias, acorda às 7 da manhã, tá ali com o cafezinho passado pro marido, enquanto o marido sai pra trabalhar, constrói a vida dele fora de casa. Ela tá ali, né, todos os dias fazendo a mesma coisa, assim. E aí, o único momento que a protagonista, ela tá fora de casa, são momentos em que ela tá fantasiando. Daí ela fantasia, vai longe, assim, que ela tá numa selva, numa aventura, sabe? E aí tem muito esse contraste, né, entre o cenário da fantasia dela e o cenário do espaço que ela ocupa de fato, né, ali dentro da casa. Sim, e curioso, né, porque dentro você falou da década de 60, né, que você mencionou? 80. Década de 80, esse nível de questionamento à sociedade patriarcal, né? Porque já é um movimento da mulher começar a sair de casa para trabalhar, principalmente pós-revolução industrial, né? A gente vê esse processo de saída do lar, muito motivado pelo capitalismo, né? Então a gente não sai só de casa para trabalhar por conta da nossa necessidade de querer ter uma carreira. A gente sai essencialmente por conta da necessidade que a gente foi colocada de gerar renda para a família, né? Também. Principalmente porque era mais barato manter mão de obra feminina, né? Nosso trabalho era muito menor em termos de remuneração do que o trabalho masculino. Então, consequentemente,
A gente às vezes acha que sair de casa para trabalhar foi uma grande ferramenta de empoderamento, mas ela está muito entrelaçada também com o caminho do capitalismo pós-revolução industrial, né? Sim. Com certeza. E daí, dentro disso, como que você fez essa análise em relação ao conto e à atualidade? Em termos de papel da mulher e o locus que ela ocupa dentro da casa. Então, eu fui para fenomenologia para analisar essa questão do espaço, né? A pesquisa ela teve alguns focos. O primeiro foi o foco literário, né? De analisar ali os recursos mesmo textuais. Depois fui para fenomenologia e para uma análise mais feminista, né? Mas toda a análise do conto, assim, ela foi pautada na crítica literária feminista, que é uma vertente da crítica. E aí, na parte da fenomenologia em si, analisei essa questão da percepção, né? O método fenomenológico, ele mostra pra gente que cada pessoa ali vai ter uma vivência particular a partir da história da vida dela, né? Perfeito. Então, a partir disso, né, não dá pra gente achar que as mulheres vão ter a mesma vivência que os homens, né? Dado as vivências sensoriais mesmo, assim, né? E também não dá pra gente achar que todas as mulheres vão ter as mesmas vivências dentro do espaço da casa. E aí, remetendo a essa questão do surgimento do capitalismo que você falou, né? Tem toda essa questão também de como as mulheres foram privadas, ali com o surgimento das cidades, né? Da industrialização também, as mulheres foram privadas do espaço público, né? Foram muito vinculadas ali ao espaço da casa, também com o surgimento do saber médico, da questão científica, veio toda essa questão do discurso maternalista, né? Que falaria que a mulher, ela tem esse dom inato de ser mãe, de cuidar da prole. E aí tem essa questão, né? Ai, depois eu conto uma história sobre isso, desculpa. E aí voltando para essa questão também, né, mais marxista, assim, dessa questão do exército industrial de reserva, né? As mulheres, elas têm esse trabalho não remunerado, não reconhecido, que elas estão ali mantendo as próximas gerações que vão futuramente trabalhar para manter todo esse sistema ali firme e forte, girando, né? Perfeito. Cara, você falou do instinto inato, né, da maternidade. Eu sempre dou muita risada quando eu lembro de uma história que eu vivi, não tão recentemente, mas não vou dizer que foi há muito tempo também. A gente fala, né, nossa, porque o instinto materno, eu já tô numa idade que as pessoas começaram a me questionar sobre filhos, e aí, quanto que vem o primeiro, lá. Pois eu estava com uma criança recentemente, dentro de um ambiente familiar, assim, e eu gosto de criança, não vou mentir, eu adoro criança. Converso com elas, troco ideia, brinco. E nessa situação específica, eu coloquei, a criança estava sentada num banco, que não tinha encosto, e tinha uma mesa. E ela estava afastada, assim, da mesa. E ela falou, eu quero ir mais pra frente. Pois eu fiz a coisa que automaticamente minha mente mandou, que foi pegar o banco e movimentá-lo para frente, pois a criança não caiu pra trás. Ai, gente, foi uma cena de horror, assim, tadinha. E ela não se machucou, mas ela abriu o berreiro de susto, de cair. E eu fiquei pensando, meu Deus, meu instinto materno acho que veio com defeito. Acho que não dá pra cair nesse discurso, não. Mas eu fiquei muito curiosa, assim, porque dentro da sua pesquisa, você fala que a literatura ela é tanto produto quanto produtora da sociedade. O que isso significa na prática? Então, eu acho que não tem como a gente falar de um lugar que a gente não está, né? Então, assim, eu vou ter mais propriedade para escrever algo que eu estou familiarizada com, né? As minhas vivências têm até a ver com essa temática da formação subjetiva, né? A gente tem a partir das nossas vivências, agora eu vou puxar um pouco mais pra psicanálise. Não, assim, por favor. A gente vai formando essas imagens no nosso aparelho psíquico, assim, que vão ficando gravadas, né? Então, vai formando essa cadeia associativa de coisas, assim, que remetem ao que a gente já viveu, né? Então, ao mesmo tempo que eu só consigo falar sobre algo que eu já tenho dentro da minha cabeça, isso vai influenciar a cultura, né? A cultura é isso, pessoas influenciando pessoas. Então, é um pouco... Perfeito. E você falou da psicanálise, da formação dessa subjetividade da nossa mente. Como que você vê, enquanto psicóloga, que isso influencia dentro da nossa formação social enquanto mulheres? Em qual sentido? Do papel que a gente exerce na sociedade, comumente, né? Não tô falando da disruptividade, tô falando daquilo que é esperado de nós enquanto mulheres. Eu acho que vem... Eu vou falar um pouco, né? Por favor, não, também. com certeza. Eu acho que pra mim me vem muito uma culpa, sabe? Quando eu me vejo querendo transgredir, assim, uma coisa que me foi ensinada desse papel de mulher. E às vezes a gente acha que
não é o nosso lugar, que a gente não deveria estar fazendo isso, né? Não, esperam isso de mim, uma mulher deve ser assim, assim, assim. Pra mim, acho que a principal coisa é a culpa. Com certeza. E como que você entende o papel da literatura para desconstruir essa culpa? Eu acho que, bom, na pesquisa tem um pouco disso também, né? Partindo da própria crítica literária feminista, já é uma coisa disruptiva por si só dentro da crítica literária, né? Porque foi um movimento que surgiu ali no século passado, assim. Antes eram só homens analisando homens, a mulher na literatura... Não é que as mulheres não escreviam, né? Muito pelo contrário. Mas, assim, o cânone é formado por quem? Enfim. Perfeito. E aí, então, a crítica literária feminista veio justamente para analisar escritos de mulheres e o papel da mulher. Primeiro, teve uma fase em que se analisavam o papel das mulheres em escritos masculinos. Mas a mulher aparecia muito como ou a transgressora ou a puritana, assim. E daí, depois, a gente foi analisando, as críticas feministas, enfim, o papel da mulher ali em contos femininos, sabe? Tem as fases e tudo mais. Então, acho que um movimento de crítica literária se pautando em escritos femininos, né, para dar essa visibilidade à escrita feminina já é algo muito grande, assim. Eu acho que o próprio ato de escrever, sabe? Aí eu falo por mim, você também fez pesquisa, então imagino que você também se sinta assim. Sabe, a gente finalmente poder expressar, né, o que a gente tem tanto a dizer, assim, né, e muitas vezes nós mulheres somos tão invisibilizadas, enfim. Sim, com certeza. Eu acho que isso reflete, a gente pode estender isso não só em relação à psicologia, à literatura, mas em outras áreas de conhecimento, né? Então, um dado que eu sempre lembro para todas as minhas amigas é o seguinte: quando a gente começou a entender autismo, por exemplo, quando a gente começou a entender que nomear o autismo, todas as pesquisas científicas em relação ao autismo foram feitas o quê? Com homens. Sim, eu sabia que você ia falar isso. Perfeito, exato. Cara, mas isso me marca muito, porque o que isso gerou, né? Isso gerou um gap de mulheres sendo diagnosticadas durante décadas. Porque qual que é a lógica? O cérebro masculino, e daí eu vou tomar muito cuidado aqui pra não parecer uma rádio fem maluca, tá? Por favor, façam essas aspas dentro da cabeça de vocês. O cérebro masculino, ele opera de forma diferente que o feminino, principalmente em relação à socialização, a como a gente se porta diante da sociedade. Então, dentro de um cérebro autista feminino, a gente aprende a fazer uma coisa que chama masking, que é literalmente mascarar comportamentos, porque se espera socialmente comportamentos de mulheres que não se espera de homens. Homens não têm a mesma cobrança para serem socialmente adequados que nós mulheres. Então, quando a gente fez pesquisas apenas com cérebros masculinos, com comportamentos masculinos, a gente traçou um padrão de comportamento. E a gente negligenciou todo o restante desse padrão de comportamento, que é justamente o autismo manifesto em mulheres. Tanto que eu imagino que você deve viver exatamente o mesmo processo que eu, mas eu tenho muitas amigas que se descobrem já na vida adulta, com mais de 25, 30 anos, autistas. Justamente porque, como a gente tem essa defasagem informacional a respeito do funcionamento de um cérebro feminino autista, né, do comportamento feminino autista, muitas mulheres só são diagnosticadas na vida adulta, que é quando elas por livre e espontânea vontade falam, calma, tem alguma coisa que eu percebo que é diferente em mim, preciso investigar. E elas vão atrás, ao contrário dos meninos, que a família percebe desde muito cedo, né, um comportamento diferenciado e vai atrás de um diagnóstico, porque a menina é socialmente cobrada para se adequar ao comportamento que é esperado dela, né? Sim, mas é isso da ciência nunca ter prestado tanta atenção, né, gente? É só a gente pensar em histeria, por exemplo. Antigamente, é uma doença advinda do útero, é um mal do útero. E aí no próprio livro do Manifesto Antimaternalista, da Vera Iaconelli, que eu vi na pesquisa, ela traz um pouco disso, de como não se tinha conhecimento científico, assim, do corpo feminino mesmo, sabe? Da vagina e tudo mais, da vulva. Não existia isso. Perfeito. E isso em N áreas, né? Porque a histeria foi tratada durante décadas como uma doença, né? Justamente por conta de comportamentos socialmente esperados. Mas a gente pode ir muito mais tangível em relação à nossa vivência enquanto mulheres. Existe um aparelho para fazer o exame de Papa Nicolau em mulheres, que se você não conhece, você nunca fez um Papa Nicolau na sua vida e você está ouvindo esse podcast, acho que tá na hora de procurar uma gineco, porque já tá na idade. Mas é um aparelho que ele é
absolutamente desconfortável. Acho que não tem uma mulher que não tenha horror à imagem daquele aparelho. E ele foi sempre pensado... Ele foi pensado e criado por homens, né? E o ano passado, através da pesquisa de, se eu não me engano, 2 cientistas, daí eu não sei os dados exatos, tá? Peço até perdão. Mas 2 cientistas fizeram um novo aparelho para que tornasse menos desconfortável o exame de Papa Nicolau. E a gente tá falando, gente, de 2025, sabe? Do ano passado. Imagina quantas mulheres sofreram toda uma vida inteira por conta de consultas ginecológicas, daquele terrorismo de, meu Deus, vão enfiar esse troço horroroso em mim. Justamente porque ninguém se preocupou antes em olhar para o corpo feminino, entender que é sensível, é subjetivo, é constrangedor pra gente. E só agora falaram, poxa, talvez seja uma boa ideia fazer um instrumento que não machuque. Muito doido, né, cara? E eu acho que isso, assim, se aplica a 1 milhão de áreas da nossa vida, né? E daí, assim, eu entendo particularmente, eu sou uma grande fã de literatura, eu leio muito, sempre li muito. Não que eu leia grandes livros, tá? Eu acho que é importante fazer essas aspas, porque toda vez que eu falo isso em algum lugar, as pessoas ficam com uma imagem de, nossa, ela é super culpa, tá? Gente, não, eu leio umas besteiras também, sabe? Se a gente sentar pra conversar sobre isso, vocês ficam até deprimidas. Mas eu adoro ler, assim, pra mim ler é uma posição de muito conforto, de muito alinhamento psíquico, assim, e algo que me ajuda muito, principalmente quando eu tô ansiosa, sabe? E daí, você entende a psicologia, aliás, você entende a literatura como sendo uma ferramenta pra gente mudar a nossa vida? Com certeza. Com certeza. Acho que assim, se você tem o mínimo interesse em leitura, não, como você disse, não precisa ser dos grandes clássicos, né? Você enxerga que sim. Eu acho que a leitura, assim como fazendo uma analogia à própria pesquisa, né? Ela possibilita que a gente vá para outros lugares, né? Eu penso muito naquele livro da Chimamanda, O Perigo de uma História Única. Né? Quanto mais contato a gente tem com outras coisas, né? A gente consegue quebrar essa imagem que a gente projeta ali, que a gente fantasia, né? Então, sim, eu acho que às vezes a gente pode inconscientemente, né, se inspirar por algum personagem que a gente lê, alguma coisa assim, ou ter uma epifania por algum problema nosso. E considerando isso que você acabou de falar, de epifania, algum personagem, por que esse conto específico da Nélida te chamou a atenção? Por que você escolheu ele em específico? Ó, eu confesso que eu fiz o caminho inverso. Assim, eu não pensei, tipo, li o conto e depois fui pensar na temática. Eu sabia muito bem que eu queria falar sobre trabalho doméstico. E aí fui pesquisando, né? Mas eu gostei. É um conto, uma leitura fluida, assim. Eu já conhecia a Nélida, né? Mas nunca tinha lido tantos contos dela. Mas acho que uma coisa que me chama muita atenção é o tom irônico no conto. Não sei se você chegou a ler ele antes, assim. Não tinha lido. Não. Ela fica repetindo, né? Ela sabe a posição que ela ocupa, mas ela também não deixa de mostrar uma certa ironia, né? Uma certa insatisfação ali de ficar repetindo, eu amo meu marido, eu amo meu marido. É quase como se ela estivesse tentando se convencer, total. né? Era isso que eu ia falar. Perfeito. Isso é curioso, né? Porque são paralelos bem complexos de vivência feminina, né? No momento, inclusive, que mulheres começam a questionar seu papel no lar, né? Que a gente começa a falar, tá, ok, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô reproduzindo esses comportamentos? Tanto é que a gente vê uma ruptura geracional em relação ao papel feminino muito grande, né? De alguns anos pra cá. Então, por exemplo, eu converso muito com a minha avó. Minha avó é uma pessoa, assim, muito presente na minha vida. E ela sempre me falava, hoje em dia ela não fala mais, depois eu até conto, mas ela sempre me falava assim, não, filha, mas você precisa aprender a cozinhar, passar, lavar, porque imagina, nenhum homem vai te querer se você não souber fazer essas coisas. E hoje em dia, depois de muitos anos convivendo só com filhas mulheres, com netas mulheres, o discurso dela mudou. Mas ela foi uma mulher que, apesar de ela trabalhar muito, ela se dedicou integralmente ao lar, assim. Cuidava da casa impecavelmente, criou todos os netos, né? Porque as nossas mães trabalhavam. E hoje em dia, né, ela fala... Quando ela tá conversando sobre o meu companheiro, ela fala, não, mas eu acho muito legal que vocês dividem as tarefas domésticas. Que vocês são parceiros dentro de casa. E eu vejo isso realmente dentro desse cenário, né? Porque ela foi muito infeliz ocupando esse espaço de dona de casa. Então, quando a gente fala sobre esse período, ela não questiona o papel que ela exerceu, mas a gente percebe que ela se ressente, né? Com esse papel doméstico, que ela percebe que
Hoje em dia, não, acho que não era razoável, não era justo, mas era o que ela tinha naquele momento, né? Não existia um processo de questionar qual que era o papel da mulher na casa, no trabalho, na construção de família. E, enfim, acho que a gente vai ressignificando o espaço doméstico de modo geral, né? Sim. E me conta também, assim, você usa bastante Silvia Federici, né, pra falar sobre o papel histórico da mulher no lar, né? Como que a literatura consegue mostrar essas estruturas de poder que muitas vezes parecem normais em relação ao papel da mulher no lar? Eu acho que é só a gente analisar como a mulher é retratada. Principalmente, como eu disse antes, né, a crítica analisava só o cânone, e a mulher aparecia muito como ou uma transgressora, ou, né, ali, toda certinha, assim. É só a gente olhar, isso é muito semiótico, né? Olhar, assim, o que tá por trás, sabe? O que cada símbolo significa. Sim, com certeza. Você estudava psicologia nessa época, e fez uma pesquisa dentro da literatura, dentro das letras, né? Como que você acha que a sua visão enquanto estudante de psicologia influenciou a sua leitura da pesquisa? Bom, foi até meio difícil, sabia, no começo, assim, me adaptar para a linguagem das letras, né? Trazendo esse olhar muito da psicologia mesmo. Eu acho que, para mim, assim, foi muito analisar esse papel social que é reproduzido, sabe? Coisas que a gente vai encontrar na clínica, por exemplo. Eu tive uma experiência de clínica ali na faculdade, assim, e aí vários contos que eu lia no projeto, eu li e falava, nossa, me lembrou tal história de tal paciente, ou tipo, me lembrou, sabe, coisas do cotidiano que a gente vê que se reproduzem ali no discurso dos pacientes. Sim, até porque as coisas geralmente são metrificadas, né? É o famoso, nenhuma história é individual. Realmente, cara, a gente vive os mesmos problemas em configurações diferentes, né? Eu acho que isso, enquanto estudante e agora enquanto profissional, dá repertório, né? Pra você entender como lidar, como direcionar, como conseguir acompanhar todo esse processo psicológico dos seus pacientes, né? Sim. Você fez 2 pesquisas durante a graduação, certo? Então, imagino eu que você gostasse bastante de estudar. Sim. Eu acho que isso é uma das grandes questões, porque hoje em dia a gente já teve uma cultura de produção acadêmica muito grande dentro das universidades. Acho que isso vem se perdendo, principalmente por conta da necessidade das pessoas se inserirem no mercado de trabalho cada vez antes, né? Então, óbvio que conforme a gente faz uma leitura de classe social, antigamente as universidades eram restritas a classes mais altas, portanto as pessoas podiam cursar o ensino superior sem precisar trabalhar, porque eram bancadas pelos pais. Hoje em dia o perfil das universidades, felizmente, mudou, mas ao mesmo tempo isso não acompanha o fomento da permanência na universidade, né? Então, me parece que a gente está perdendo um pouco, não porque negligenciamos, mas sim porque não há opções em relação à permanência na universidade sem o trabalho, de fazer pesquisa, né? E daí, assim, queria entender dentro da sua experiência pessoal mesmo. Você entende que, a partir do momento que você começou a fazer pesquisa, enquanto estudante, como que isso impactou, fazer pesquisa, como impactou na sua formação enquanto profissional? Eu acho que foi muito engraçado. Eu fiz 2 pesquisas, né? Eu tinha muito medo de me expor enquanto pesquisadora, sabe? Acho que também isso casa um pouco com o que a gente falou. Síndrome da impostora também. Exato, é isso que eu ia falar no começo, né? A gente, às vezes, se vê querendo ocupar lugares que a gente acha que não é pra gente, né? Então, eu tinha muito medo, assim. Até hoje eu, né, tenho bastante insegurança, assim, por mais que eu goste muito de escrever. Eu acho que foi mais esse sentido de escancarar o quanto que eu me sentia insegura sem motivo, às vezes, sabe? Sim. Sem motivo, assim? Com certeza, porque eu acho que isso é uma métrica comum entre nós mulheres, né? Tem até alguns dados sobre mercado de trabalho que dizem que homens submetem currículos a vagas sem terem todas as qualificações, e uma mulher, se ela não tem 10% das qualificações, se ela não tem só 10% das qualificações, ela já deixa de submeter porque ela acha que vai ser insuficiente, né? Acho que isso tá muito relacionado a como a gente se enxerga de forma muito maldosa. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Porque a gente sempre sente que a gente é menos, que a gente pode menos, que a gente tem menos repertório, que nós não somos o suficiente. E eu acho que não existe uma forma mais eficiente de curar isso do que na prática, né? Não que a gente vá se livrar por completo desse sentimento, eu acho que ele é permanente dentro da nossa vivência enquanto mulheres, mas
Cara, que delícia ver seu nome publicado, né? Putz, assim, maravilhoso. Aquela sensação de, nossa, eu acho que eu posso até ser ruim, mas eu escrevi uma coisa que faz sentido, né? Outras pessoas mais qualificadas do que eu leram e falaram, tá certo, não tá errado, não. E isso é muito... sei lá, eu lembro de todas as vezes que eu publiquei artigos, que eu publiquei capítulos de livro, foi um negócio meio, tipo, me validar, sabe? Eu me senti muito validada profissionalmente, enquanto pesquisadora, principalmente, né? Que é um sentimento que nos falta muito no cotidiano, né? Sim, mas eu falei ontem pra Ana Clara, né? Eu tava relendo a pesquisa assim que eu escrevi, terminei em setembro, eu acho. Nossa, às vezes eu leio de novo uma coisa que eu escrevi e fico tipo, nossa, fui eu que escrevi. Eu sou boa, né? Nossa, sim, eu tenho essa impressão também. E é curioso, porque quando a gente tá escrevendo, eu não sei você, como é que foi sua experiência, né? Mas eu me questionava muito. E eu tive muitas crises, assim, de acreditar que, meu Deus, eu não sou capaz, eu não vou conseguir terminar, eu sou uma merda, e, nossa, nada do que eu falo faz sentido. E daí fazer esse processo contrário, né, de agora ler o que já escrevi, pensar, nossa, não é que isso aqui é inteligente? Que bem escrito! Não sobre tudo também, né? Porque eu acho que o problema do pesquisador é esse, né? Ele tá constantemente criticando a própria obra, quer retomar, quer voltar, mas só de poder ler e falar, não, realmente, acho que eu mandei bem aqui, né? É muito bom, né? Sim. Nossa, mas a gente conversando aqui agora me veio esse estalo, assim, do quanto se conecta com o próprio tema da pesquisa, sabe? Essa questão de poder ocupar outros espaços para além disso, né? E aí, nossa, deu uma sensação boa. Que bom, fico feliz. Mas acho que é isso, né? Inclusive, dentro da sua área, especificamente, é uma área muito feminina, né? Sim. Hoje em dia, posso estar falando besteira, me corrija se eu estiver errada, mas os cursos de psicologia são majoritariamente compostos por mulheres. Mas isso é recente ou isso sempre foi uma métrica? Sempre foi. Mas a gente vai parar pra pensar na área da saúde, né? Quem a gente vai pensar que vai exercer esse papel de cuidado com o próximo? Uma mulher, né? Sim. Então, tem homens, mas não... Eles são minoria, Sim, né? são minoria. Até porque quando a gente vamos segmentar a área da saúde entre médicos e profissionais da psicologia, né? Fazendo só uma divisão grosseira. A medicina é uma profissão de alto prestígio social, então nós temos muitos médicos. Hoje em dia a gente tem até mais mulheres entrando e se formando em cursos de medicina, mas antigamente era majoritariamente homens. Ao passo que a psicologia é uma profissão, infelizmente, de baixíssimo prestígio, baixíssima remuneração e, consequentemente, de um cuidado muito mais perene, né? Que é um cuidado que é historicamente legado às mulheres. Sim, totalmente. Isso tem muito a ver, eu acho, com até o próprio profilamento do curso, né? Como mais mulheres se sentem à vontade de ocupar esse espaço de cuidadoras. E você falou também sobre subjetividade, né? Como personagens mulheres são retratadas, como personagens homens são retratados. Dentro da pesquisa, você conseguiu notar diferenças como homens escrevem personagens femininas e como mulheres escrevem personagens femininas? Então, o projeto, como eu disse, a gente analisava só contos de autoria feminina, né? Mas, trazendo um pouco do que eu já disse anteriormente, se a gente for pegar, assim, autores do cânone mesmo, né? Tem muito isso de... essa dicotomia, ou a mulher vai ser a santinha, né? Ou a mulher vai ser a transgressora. E daí fica nessa repetitiva. Como se a gente fosse bidimensional, né? Sim. A gente não tem direito a ter mais personalidades que não essas. Isso me brocha muito dentro da literatura, porque é isso. São personagens mal construídas, com um âmbito psicológico muito mal feito e, consequentemente, eu, particularmente, tenho dificuldade de ler autores homens. Porque é isso, eles têm uma visão muito bidimensional sobre a mulher, né? Então, eu evito, assim, eu não tenho muito apego a autores masculinos, não. Tanto que minhas autoras, quase todas, se você for ver aqui dentro da... A gente tem se vocês conhecem a escritório, a gente tem uma estante com, sei lá, acho que a gente tem uns 150 livros aqui. É só autora feminina, tem raríssimos autores masculinos. Os que tem masculinos são temas muito específicos que não tratam sobre a subjetividade do ser mulher, né? Que, enfim, a gente também não pode ficar só presa nesse tema. Mas... E assim, enquanto mulher, você acha que a forma como a gente cresce lendo histórias influencia na nossa percepção do que é relacionamento, do que é amor, do que é casamento?
Com certeza, né? Trazendo de novo essa questão do cânone, porque, né, acho que isso mostra, né? Quantos homens a gente tem publicado? Tinha uma menina que participava desse projeto, que ela ia fazer um projeto de mestrado baseado nisso, analisando quantos livros de autoria masculina são publicados e quantos são de autoria feminina. Então, assim, se a gente tem mais acesso com mais facilidade a livros de autoria masculina, fica muito mais fácil a gente se prender a esse tipo de representação que a gente tem, né, das mulheres ali dentro. E eu vou mais longe ainda, eu acho que a gente tem muito contato hoje em dia com filmes, né? E quando a gente olha pra época que nós éramos crianças, embora eu seja um pouco mais velha que você, acho que a gente ainda pegou o mesmo ciclo. A própria forma como as personagens femininas eram construídas é muito ligando elas ao amor, né? A necessidade de encontrar um final feliz. As próprias princesas da Disney, né? Todas as princesas que independem de homens são criações recentes, né? Então, a Elsa, a... Quem mais? A Merida. A Merida, perfeito. Mas todas as outras, até, Branca de Neve, Bela Adormecida, em alguma dimensão a Mulan, ainda que ela seja uma imagem de princesa transgressora, né? Enfim, ela também tá ligada ao final feliz com um homem. Isso embutiu na nossa cabeça de forma muito bizarra que a gente precisa de um relacionamento pra ser feliz. Sim. Isso é doentio, assim. Eu fico pensando que, felizmente, acho que a gente vê uma crescente agora de influências em filmes, literatura, que tentam fugir dessa regra, mas ainda somos uma geração completamente marcada por isso, né? Não só em relação às princesas, mas High School Musical, sobre o final feliz, assim. E eu fico pensando como isso nos impactou, né? Nessa necessidade da gente em ter um relacionamento pra conseguir se sentir plena e se sentir inteira. Enfim, dá pra gente falar 6 horas sobre isso, assim, mas de fato há muita influência, né? Sim, eu sempre penso no livro da Chimamanda, do Perigo da História Única. Pra mim, isso resume tudo, sabe? Conforme a gente vai procurando outras formas narrativas, né? Outras representações, a gente consegue... Aí também entra a literatura, né? A gente vê que a gente pode alcançar esse outro lugar para além daquilo que sempre nos foi mostrado, ensinado. Perfeito. Existe uma personagem feminina diferente do livro da Nélida que marcou você pessoalmente? Eu gosto... esse é o livro da minha vida. A Paixão Segundo GH. É mesmo? Da Clarice. Nossa, é meu livro preferido. Eu sou também muito fã dela. Nossa, aquele livro pra mim me marcou demais. Perfeito. Conta pra quem tá ouvindo a gente sobre o que trata o livro. Bom, nossa, é um livro... é uma chapação. Mas é basicamente uma mulher da High Society, assim. Ela é escultora e ela mora num apartamento bem grande, assim, bem luxuoso. E a empregada dela se demite. E aí ela tem que ir até o quartinho dos fundos, né? O quarto da empregada, pra dar uma geral ali. E daí, quando ela entra no quarto, ela se depara com uma barata. E daí, o primeiro instinto dela, assim, é matar essa barata. E aí ela, né, amassa a barata com a porta do armário. E aí ela começa a ter uma viagem, assim, muito louca, né? Olhando para o líquido branco, assim, saindo da barata. E daí ela começa a ter reflexões muito profundas, assim, sobre a existência humana, sobre a questão da alteridade. Muito legal. E bom, caminhando agora pro finalzinho do nosso episódio, para quem quer começar a olhar a literatura de uma forma mais crítica, o que você sugere para que ela observe quando for ler um livro, um conto? Eu acho que a gente analisar o background do próprio autor ajuda bastante, assim, pra gente entender, né, da onde que ele tá partindo, assim. Mas olhar também o papel das mulheres, não só das mulheres, né, mas de todos os personagens, assim, que tipo de discurso que eles estão reforçando. Essa personagem feminina, onde ela tá localizada, onde ela vai, o que que ela faz, sabe? Acho que analisar essas nuances, assim. Sim, perfeito. Até porque tem... Gente, é que eu não vou lembrar o nome, mas tem um medidor de filmes que é basicamente pra você analisar personagens. Você sabe o nome? Eu não sei, mas eu sei qual que é. Então você pega um filme e você vai analisar as personagens femininas, quantos minutos da tela elas passaram conversando entre si, quantos minutos das telas elas passaram conversando sobre os homens da obra e quantos minutos elas passaram de fato
sendo relevantes para as obras. É mais ou menos alguma coisa assim. E daí você vai, tipo, olhar para filmes clássicos. Nossa, assim, basicamente as personagens femininas só falando com homens ou falando sobre homens. Sim. Assim, a gente não tem nenhum tipo de relevância, sabe? A gente tá lá meio que para cumprir tabela, sabe? Sim. E eu entendo que para literatura é a mesma coisa, assim. Óbvio que tem livros críticos que fazem sentido que sejam assim. Então a gente tá falando, por exemplo, de O Conto da Aia. Acho que é um livro que gira muito ao redor da masculinidade, mas assim, ele é uma crítica, de fato, à sociedade patriarcal, então acho que vale a pena pensar nisso também. E daí, assim, pra gente encerrar o episódio, me conta onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho, te encontrar, por favor. Eu tenho o meu perfil pessoal, que é Ana Parminonde, e aí, tô esperando o meu CRP sair, né, pra lançar um perfil profissional, mas talvez já tenha saído quando sair. Pra lá, perfeito. Então é a.artedoencontro. Muito legal. Nossa, acho que a gente perdeu muito de falar, inclusive, disso, né? Sobre como que a gente pode usar ferramentas terapêuticas que são inovadoras, tipo a própria literatura, né? Pra psicologia, acho que depois, enfim, acompanhando nas redes sociais, que acho que ela tem muito a acrescentar sobre isso, porque são outras formas de pensar a psicologia, né? Que podem ser muito vantajosas. Bom, talvez a literatura seja uma das formas mais profundas da gente entender a sociedade, porque ela não mostra apenas o que as pessoas fazem, mas também o que elas sentem, sonham e imaginam. E quando nós, mulheres, começamos a contar nossas próprias histórias, a gente também começa a enxergar o mundo por outros ângulos. Ana, muito obrigada por ter topado gravar esse episódio comigo. E se você que tá aí do outro lado gostou desse episódio, não esquece de seguir o ValenteCast nas suas redes preferidas. A gente tá em todos os tocadores de áudio. E também deixar seu like, por favor, né? Pelo amor de Deus. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até a próxima. Tchau!